Muito bem, se você nos visita, aliás, pela primeira vez, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja, tenho o privilégio de dirigir, de liderar essa congregação, e Deus tem sido muito bom com a gente. Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Mais Profundo, Crescendo em Deus em 2017, e se você tem uma Bíblia contigo, já se prepare, já pegue a sua Bíblia junto aí contigo. Se você não tem, nós vamos estar passando os versículos aqui no telão para você poder acompanhar. Há 2 semanas atrás, nós começamos essa série de mensagens. E nós cremos e falamos que nós entendemos que um dos propósitos de Deus para nós em 2017 é nós irmos além no nosso relacionamento com Ele do que nós já estamos. Que Deus tem um propósito para nós individualmente, tem que começar comigo e contigo. E quando acontece no nosso coração, vai acontecer juntos em nós como igreja, de irmos além, de irmos mais fundo com Ele em 2017. Da gente não estar satisfeito com o nível de relacionamento, de intimidade, de conhecimento de Deus que a gente tem hoje. A gente dizer, Deus, em 2017 eu quero conhecer mais. Deus, em 2017 eu quero me entregar mais, eu quero ir mais fundo, eu quero aprofundar as minhas raízes na Tua palavra, na Tua presença e no Senhor. De buscar alguma coisa que vai além de satisfazer só as minhas necessidades minimamente. Sabe aquela caminhada com Deus assim, que dá só para mim e olha lá? Mas a gente buscar algo que tem para mim e tem para os outros também. Eu tenho algo de Deus para compartilhar com as pessoas. Para isso nós precisamos ir mais profundo. Ter uma fé e uma caminhada com Deus que afeta não só a nossa vida, mas os ambientes nos quais nós nos encontramos. Nosso local de trabalho, nossa família, nossa escola, nossa sala de aula. Jesus diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é uma coisa mínima, é só o mínimo necessário. Não, eu quero que tenha abundância, eu quero que passe do limite do que você precisa e transborde de você para afetar as pessoas ao seu redor. É isso que nós queremos buscar em 2017, amém? Estão comigo? Amém. No dia 5, nós olhamos um texto em Ezequiel, capítulo 47, quem estava aqui com a gente vai lembrar, onde Deus descreve a Ezequiel, seu profeta, uma água que fluía do templo de Deus. Nós falamos que essa água representa a presença de Deus, a vida de Deus em nós. E tinha um anjo que levava Ezequiel e ele ia medindo 500 metros e 500 metros e 500 metros. E cada vez que ele parava e media, Ezequiel dizia que a água estava mais profundo. Primeiro nas canelas, depois no joelho, depois na cintura. Até que se tornou um rio da presença de Deus que Ezequiel não podia atravessar, ele já não conseguia nem caminhar, ele tinha que agora nadar. E nós falamos que, da mesma forma, com o passar do tempo, eu creio que o intuito de Deus é que quanto mais distante do nosso ponto de partida, da salvação, daquele momento em que você entregou seu coração para Jesus, quanto mais distante daquele ponto de partida, mais profunda deve estar a água da presença de Deus em nós. E nós paramos para nos perguntar, há 2 semanas atrás, será que isso está acontecendo nas nossas vidas? Ou será que você mede 500 metros e mais 500 metros e está pela canela ainda? Será que eu estou crescendo em Deus? Eu estou indo mais profundo em Deus na minha vida? E nós olhamos uma palavra que me incomoda, é a palavra medíocre, né? Nós falamos sobre a palavra medíocre e a raiz que ela tem de 2 palavras no latim que são meio e montanha. E que medíocre é aquela pessoa que sobe até a metade da montanha, ela olha lá para cima e diz, poxa, tem que subir um monte ainda para chegar lá em cima, mas eu também já não estou embaixo. E ela olha ao seu redor e fala, olha, tem gente acima de mim, tem gente abaixo de mim, eu estou mais ou menos no meio. E ela se satisfaz em ficar no meio da montanha, se satisfaz em ser medíocre. E nós falamos que às vezes a gente se satisfaz com uma fé medíocre. Eu tenho desafiado vocês, tenho me desafiado, aí, além disso, a buscar algo mais profundo de Deus nessa nossa caminhada em 2017. Na semana passada, nós vimos claramente que a água ela representa, nos textos que nós lemos, a presença de Deus.
Ela representa o agir de Deus, a vida de Deus. E a água, em toda a Bíblia, você vê que ela representa vida. Onde tem água, tem vida. Onde tem água, tem frutos. Onde tem água, tem esperança. Onde tem água, a gente consegue viver. E hoje eu quero continuar a falar contigo a respeito da nossa caminhada com Cristo. Quero continuar a falar contigo a respeito da nossa vida espiritual, usando essa mesma metáfora de água, mas usando uma ilustração um pouco diferente para nós nessa noite. Você não precisa abrir a sua Bíblia ainda nesse texto, vou usar só para introduzir o nosso assunto. Mas em João capítulo 4, Jesus está sentado do lado de um poço. E ele conversa com uma mulher, uma conversa muito famosa com a mulher samaritana. Ele está passando por Samaria, e ele chega na beira de um poço e ele fica ali aguardando alguém que viesse tirar água, porque ele não tinha com que tirar. E daqui a pouco vem uma mulher, chamada de mulher samaritana, e Jesus, sentado ali do lado do poço, começa a conversar com ela sobre água, e ele usa aquele momento e aquela ilustração, aquela questão do poço de água estar ali para falar a respeito de algo que ele queria fazer no coração dela. E eu creio algo que Deus quer fazer no nosso coração também. Ela vem até o poço onde Jesus estava para tirar a água, e Jesus diz o seguinte: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu te der vai se tornar em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, na beira de um poço, fala: eu tenho uma outra água que você não conhece, que se você beber, se torna uma fonte de água em você que sacia a sua sede e jorra para saciar também a sede dos outros. Eu creio que é isso que acontece com uma pessoa que nasce de novo. Uma pessoa que nasce de novo. Não só aquela pessoa que diz: não, eu entendo, eu faço uma oração, mas sabe aquela pessoa que, cara, ela nasceu de novo, ela foi mudada, de dentro para fora, Deus foi lá e mudou alguma coisa. Eu creio que acontece, a analogia que vem na minha mente é assim: Deus vai lá, ele cava um poço no coração da pessoa. E daquele poço começa a brotar uma água viva que eles não tinham antes, que começa a saciar a sede deles, e eles começam a compartilhar dessa água com todo mundo que está ao redor deles. Já viu isso acontecer na vida de alguém? Alguém que antes, cara, não tinha nada, estava seco, não tinha vida. E Deus faz algo no coração, Deus cava um poço, dá acesso a uma água de Deus, uma água viva de Deus, e essa pessoa, o coração está diferente, tem algo diferente no coração dessa pessoa. Se torna mais ou menos assim, ó. Enche o nosso coração da água dele. Tem água para mim, que não tinha saciado minha sede. Tem tanta água viva de Deus que até acabou. Tem tanta água que dá até para transportar, dá até para jorrar. E a pessoa passa a ter uma fonte de água que sacia a sua sede, sacia a sede dos outros, que ela não tinha antes. Deus cria no nosso coração um acesso a algo vivo, um poço que não tinha antes, onde era seco, onde não tinha frutos, onde não tem a vida, agora tem água, tem vida, tem frutos. Alguma coisa mudou profundamente no coração da pessoa que nasceu de novo. Querido, se isso é verdade, isso explica para mim por que o salmista diz, aliás, o escritor de Provérbios, Salomão, diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lendo na NVI. Agora eu quero ler para você na Revista Atualizada. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. É no teu coração que tem uma fonte de vida, um poço que Deus cavou para você, para saciar a sua sede e a sede dos que estão ao seu redor. Então, cuida dessa fonte, cuida desse poço, cuida desse lugar especial, dessa transformação que Deus fez no seu coração. Cuida dela, acima de todas as coisas, guarda o teu coração.
Guarda essa presença de Deus, guarda essa água viva, protege isso. Porque quando ela está fluindo no teu coração e no meu coração, tem vida, tem esperança, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Meu amigo, está tudo bem, porque tem uma coisa aqui dentro que ninguém consegue tirar de mim. As circunstâncias ao meu redor, eu estou no meio de um deserto, mas Deus colocou um poço no meu coração e no meio do deserto eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho suprimento para aquilo que eu preciso. Quando essa vida de Deus no nosso coração está fluindo, tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando essa vida de Deus, esse poço de Deus, essa fonte de Deus em nós começa a ter problema, tudo começa a ter problema. Por isso o escritor de Provérbios, acima de tudo que se deve guardar. E olha, é um cara sábio, o cara mais sábio, né, que já existiu, que já andou na face da terra. Ele diz, olha, é prioridade, acima de tudo, guarda o teu coração. Porque se o teu coração estiver bem, tudo está bem. Se o teu coração estiver mal, já teve esses dias? Tudo está mal, cara. Meu coração não está legal, está tudo errado ao meu redor. Às vezes não está nada errado ao teu redor, mas o meu coração está mal. A primeira coisa que a gente aprende sobre poços e fontes de água na Bíblia é que o entendimento do povo na Bíblia naquela época é um pouquinho diferente do nosso entendimento hoje. Hoje a gente, dependendo de onde você mora, você nem precisa de um poço, né? A água vem da rua, a gente não sabe bem de onde que vem, só sei que vem uma conta e a água vem, já limpa, tratada, está lá, né? E a gente não tem muito acesso a essa questão de poço. Mas na Bíblia, gente, um poço, uma fonte de água é uma questão de sobrevivência. Não chega encanadinho, já com cloro, tudo certinho para você. O poço é uma questão de sobrevivência. Eu vou lá diariamente ao poço buscar água para mim, para minha família, para os meus animais, porque se eu não for, se eu passar 3 dias, é o que os médicos dizem, sem água, eu morro. Posso passar muitos dias sem comida, mas 3 dias sem água é uma questão de sobrevivência. E por isso os poços eram uma coisa central da cultura ali. Era uma peça central, ali era um lugar de encontro. Você vê no Antigo Testamento pessoas encontrando esposas, né, ali em volta do poço, porque ali era o lugar central da cidade. Quem tinha um poço tinha esperança, tinha vida, tinha suprimento diário. A família, os animais estariam bem. Era um símbolo de vida. Será que a gente trata a nossa vida com Deus? Será que eu trato o meu relacionamento com Deus dessa forma? Será que para mim o meu relacionamento com Deus e essa fonte de Deus em mim, será que isso para mim é uma questão de sobrevivência? Sobrevivência, eu creio que é isso a imagem que Deus quer trazer para a gente hoje. O seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, essa água de Deus que flui em mim, é questão de sobrevivência, não é luxo, é sobrevivência. Será que a gente já entendeu que se essa fonte estiver fluindo, tem esperança para mim, tem futuro para mim, tem suprimento diário para as minhas necessidades espirituais? Que se essa água estiver fluindo em mim, tem suprimento para a minha família, para as pessoas ao meu redor? Será que eu tenho entendido que o autor de Provérbios diz, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Tem algo especial no teu coração que você precisa guardar para você viver. Por que a gente precisa guardar o nosso coração, hein? Guardar o nosso coração do quê? Tem uma história que fala muito a respeito de pontes e de fontes e de poços que eu quero olhar contigo. Está lá em Gênesis capítulo 26. Abra sua Bíblia comigo lá. Gênesis capítulo 26. Essa história conta um pouquinho sobre Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Isaac está vivendo numa região chamada Gerar e a bênção de Deus está sobre a vida dele. Ele está prosperando, ele está frutificando, o negócio está indo bem para ele, a mão de Deus está sobre ele. E nessa história, a gente rapidamente, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 14, a gente rapidamente vê que onde ele estava haviam vários poços, fontes de água que serviam para ele, para sua família, para os seus animais.
Mas o versículo 14 diz o seguinte, que Isaac possuía tantos rebanhos e servos, Deus tinha abençoado tanto a vida dele, que os filisteus o invejavam. Pausa para uma pergunta, se você conhece a sua Bíblia, quem eram mais ou menos os filisteus? Filisteus é igual a inimigos de Deus. Filisteus é a briga constante, são os inimigos de Deus em toda a história da Bíblia. Os inimigos de Deus começam a ter inveja de Isaac. E versículo 15 diz que eles vêm e eles tapam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na época em que Abraão tinha andado naquela mesma região. Abraão vem, ele cava poços, Isaac agora vem e eles começam a querer se livrar de Isaac, eles tapam esses poços. Sabia que uma das coisas que a gente precisa guardar no nosso coração, a gente precisa se guardar contra o inimigo que vem para tapar os poços e a presença e a água e a vida de Deus no nosso coração? Sabia que nós temos um inimigo espiritual que olha para mim e para você e diz, não, eu vou começar a tapar essas fontes, eu vou começar a encher isso com alguma coisa, eu vou começar a tirar essa vida do André, eu vou começar a tirar essa vida de cada um de nós. Sabe como é que ele tapa um poço? Sabe como é que se tapa um poço? Colocando coisas dentro. Eles não estão falando aqui, nós vamos ver depois no texto, de tapar com uma pedra, colocar uma tampa. Eles estão enchendo de novo um espaço para que a água de Deus ali não possa fluir, para que a bênção de Deus não possa ali fluir. E é assim que o inimigo começa a tapar as nossas vidas, sabia? É assim que o inimigo começa a tentar afetar o nosso coração. Ele vai colocando algumas coisas num espaço que é um espaço de Deus, num espaço que é para produzir vida, ele vai começando a colocar coisas ali e vai começando a tapar o nosso acesso a essa água que a gente tanto precisa. Exemplos? Coloca uma pessoa na sua vida. Uma pessoa que se torna importante demais e você começa a achar vida nela, ou procurar a vida nela. Essa pessoa ocupa muito espaço. E ele vai colocando essa pessoa ali. Ele coloca trabalho na sua vida. Daqui a pouco você não consegue mais focar em Deus e não consegue tirar tempo para Deus porque você está tão ocupado trabalhando. Ele vai colocando coisas ali para começar a tapar aquele poço, aquela fonte de água que Deus colocou em você. Ele coloca as preocupações da vida, né? Jesus diz lá em Mateus 13, 22, da semente que caiu entre espinhos, né? Foi lançada a semente, ela caiu entre os espinhos e Jesus explica que esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam essa semente, tornando-a infrutífera. O inimigo vai lá e começa a tapar, começa a colocar coisas no lugar para fazer com que não tenhamos acesso. Às vezes o inimigo coloca no nosso coração, nesse poço de Deus, nessa fonte de Deus, coisas que a gente conquista, coisas às vezes que a gente orou para conquistar, que se tornam deuses para a gente. Um autor que eu li há muitos anos atrás, Tommy Tenney, ele falou um negócio, ele falou, às vezes a gente usa as bênçãos de Deus para financiar a nossa viagem para longe dele. Deus dá uma bênção para a gente usa aquilo para financiar o meu distanciar de Deus. E o inimigo vai colocando coisas que parecem ser bênção, vai colocando coisas para ocupar esse espaço, essas coisas se tornam deuses, e não é que Deus já não esteja mais presente no meu coração, não é isso. Não é que ele não seja importante na minha vida, mas é que outras coisas começaram a tomar o espaço de Deus. E se torna mais ou menos assim, ó. O inimigo vem e coloca na nossa fonte de água, ele coloca uma pessoa importante para você. Calma, gente. Mais uma pessoa, coloca um pouquinho de trabalho, preocupações dessa vida que te desgastam, coisas que tiram seu tempo, conquistas que você tanto sonhava, esperava e agora você conquistou, mas essas coisas tomam tempo. E o que a gente descobre com o passar do tempo é que não é que não tem Deus no meu coração, Deus está ali no meu coração.
Mas cada coisa que foi colocada foi tomando espaço, tomando espaço, tomando espaço, até que chegou a um ponto onde eu perdi um pouco do que eu tinha. E se a gente perguntasse um para o outro, mas você deixou Deus lá? Não, Deus está ali, Deus é importante, mas tem um monte de outra coisa ali também que fez com que um pouco da presença de Deus se esvaia da minha vida. E se a gente começar a tirar essas coisas do nosso coração, o que a gente descobre é que já não tem mais tanto de Deus na minha vida. Nessa brincadeira, nesse vai e vem, a quantia da presença de Deus em mim diminuiu. Porque essas coisas tomaram espaço, essas coisas encheram o meu coração e complicaram a minha vida. Será que o inimigo enche o nosso coração? Será que ele tem enchido o nosso coração de coisas que competem com Deus? Como é que está o seu poço hoje? Como é que está a tua fonte de água que Deus te deu? Está limpo, a água está fluindo, está legal, o acesso está fácil, está pronto para a sua necessidade espiritual e para a necessidade espiritual dos que estão ao seu redor? Ou será que tem coisas ali que estão atrapalhando? Deus está ali ainda, mas tem um monte de outra coisa ali também. Queridos, não adianta a gente pensar que nós vamos mais profundo, que nós vamos além, se isso aqui não estiver limpo, se isso aqui não estiver puro. Não adianta a gente sonhar com algo novo, se aquilo que Deus nos deu tem que começar ali. Se você quer ir mais profundo, se eu quero ir mais profundo esse ano, nós temos que começar olhando o nosso coração. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está essa fonte de água viva que Deus me deu? Será que está legal? Ou será que através de todas essas coisas tem menos coisas em mim? Se tem menos, nós precisamos limpar o nosso coração, tirar dali tudo que não pertence, tudo que compete. Se essa fonte de água viva em você estiver limpa, se ela estiver legal, está tudo legal. Se tiver alguma coisa ali obstruindo, como as pedras estavam obstruindo, aí a gente corre um segundo risco, que é muito maior. E esse é um risco muito natural humano, eu imagino que você já tenha passado por isso como eu já passei. Quando a fonte de Deus, o poço de Deus em nós está obstruído, sabe o que acontece? O ser humano, ele tem sede. Isso a gente não consegue escapar. O ser humano tem sede. Se eu vou para o poço de Deus e ali eu não encontro nada porque está tapado com um monte de coisa, eu vou achar outro poço. Porque eu tenho sede. E eu não consigo tolerar a vida sem sentir que pelo menos eu estou achando alguma coisa, mesmo que essa coisa seja uma ilusão. Eu não consigo tolerar a vida, eu não consigo viver sem algo. Então, se eu vou para o poço de Deus e não acho nada, eu vou começando a achar outros poços. Eu vou começando a cavar em outros lugares até achar água. E aí a gente entra no que o profeta Jeremias disse, no capítulo 2, versículo 13, está aqui no telão. Meu povo cometeu 2 crimes, ele diz. Eles me abandonaram, Deus dizendo, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, uma outra palavra para poço, ou depósito de água. Cisternas rachadas que não retêm água. Queridos, nós temos sede. Nós temos sede de Deus. Deus coloca em nós o suprimento de água que nós precisamos, mas quando esse suprimento de água não está legal, nós começamos a cavar. Nós não toleramos a vida sem procurar água. A gente entra em desespero e começamos a cavar. A gente cava as nossas próprias cisternas, procurando água onde não tem. E é isso que Deus diz ali: vocês deixaram de mim a água da vida e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Você vai procurar, parece que nunca chega, o pouquinho que tem, logo se esvai, a areia leva e você não consegue encontrar água. Porque a água de Deus parou de fluir com todo o entulho no meu coração, e porque eu tenho sede, eu cavo. E eu busco, mas eu não consigo me satisfazer. Dá um trabalho danado cavar esses poços. A gente gasta uma energia danada e não vê resultado nenhum. Você estava procurando vida ali, você cava e descobre que no fim está seco. Não tem vida. Gastei toda essa energia
e fiquei no 0-0. Voltando à história de Isaac, tem mais uma coisa que o inimigo faz para mexer na nossa fonte. Tem mais uma coisa que ele faz para mexer no poço de Deus em nós. No versículo 16, olha lá comigo. Gênesis 26, versículo 16. Depois de cavar os poços, o inimigo faz o seguinte: Abimeleque, que era o rei dos filisteus daquela região, ele diz assim: Isaac, sai da nossa terra. Você já é poderoso demais para nós, e por isso Isaac se muda de lá e acampa no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Sabe o que o inimigo faz na nossa vida muitas vezes? Ele tenta te deslocar, te tirar do lugar da presença de Deus. Ele mexe nas circunstâncias para distanciar você do poço da presença de Deus. Ele mexe nas circunstâncias para que você não tenha acesso a essa água de Deus. Ele busca tampar, ele busca te distanciar, ele te ofende se precisar te ofender, ele te distrai se precisar te distrair, para que você se afaste daquele lugar de suprimento, de vida, de sustento, de esperança. E aí, o que a gente faz, hein? O que a gente faz? Se a fonte de Deus em mim é uma questão de sobrevivência, não de luxo, mas de sobrevivência, e às vezes essa fonte ela se torna cheia de um monte de coisa, às vezes o inimigo me distancia dessa fonte para tentar cortar de mim a presença de Deus. O que a gente faz? Olha o que Isaac fez no versículo 18. Abimeleque manda ele embora, mexe nas circunstâncias, força ele a se distanciar e ele sai. Ele sai. Mas olha o versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Sabe o que Isaac faz? Ele cava de novo os poços antigos. Ele sabe que um dia passou ali o pai dele e ele achou água naquele lugar. E aquele lugar agora está tampado, como se não tivesse fruto. Ali não tem mais nada, acabou, fechou. Aquilo é do passado. Ele diz, não. Aqui tem água. Aqui tem água. Eu vou começar a cavar de novo. Ele começa a cavar esses poços. Ele olha para aquilo e fala, parece que aqui não tem vida. Parece que aqui não tem futuro. Mas eu sei que lá embaixo, se eu cavar, se eu trabalhar, eu sei que lá embaixo eu vou encontrar vida. Ele diz, eu sei que tem água aqui. Eu sei que essa água parou de fluir nesse momento, mas se eu cavar, se eu buscar, se eu tirar de lá o que não pertence, a água volta a fluir. A água volta a fluir. Queridos, na nossa vida espiritual, nós precisamos voltar a cavar alguns poços antigos. Tem algumas experiências do passado, tem algumas coisas antigas, que nós vamos falar daqui a pouco, que nós precisamos voltar a cavar para ir mais fundo. Fazer uma limpeza. Para que a água de Deus que está lá comece a fluir de novo para saciar a nossa sede. Para recavar um poço, demora, dá trabalho, e é necessário tirar tudo aquilo que não pertence. Pensa comigo, recavando um poço. Tempo, esforço, e tudo aquilo que não pertence tem que sair, se eu vou conseguir tirar dali a água de novo. Note que nesses poços, não é Deus que foi embora, não é a água que foi embora. A água estava ali, estava tapada debaixo de um monte de coisa. Queridos, na nossa vida espiritual não é Deus que vai embora, não é Deus que nos abandona. Deus está ali, só que a gente encheu de um monte de coisa em cima, o inimigo encheu de um monte de coisa em cima que a gente não consegue mais achar Deus no meio daquilo, até que a gente comece a cavar e a tirar dali o que não pertence para chegar de volta àquele lugar onde a gente encontra a água de Deus na nossa vida. É preciso limpar o poço, limpar essa fonte de água viva do nosso coração. Será que na minha vida tem alguns poços antigos que com o passar do tempo o inimigo tapou que eu preciso reabrir? Será que tem algumas coisas que ele começou a jogar entulho ali, começou a fechar que eu preciso reabrir? Posso falar com vocês sobre alguns poços antigos que nós precisamos reabrir se já não estão abertos na sua vida? Um deles se chama oração. Esse poço é antigo. Mas nesse poço tem água viva. Pastor, não. 2017, pastor. Pensei que a gente ia falar sobre algo novo no novo ano. Pastor vai falar sobre oração.
Isso é coisa, pastor. Core salteado, eu entendo isso aí. Isso é coisa antiga. É um poço antigo. Ele está fluindo na tua vida? Está fluindo na tua vida? Porque ali Deus coloca a água viva dele. Ali naquele momento de oração, se você não tá tendo isso, você precisa recavar esse poço na sua vida. Você precisa redescobrir esse poço antigo que deu água para muita gente, assim como esses poços deram água para o pai de Isaac, deu água para muita gente. Você precisa redescobrir isso na sua vida. Eu preciso redescobrir isso na minha vida. Recavar alguns poços antigos. Outro poço antigo? A boa e velha leitura da palavra de Deus. A gente pegar aquela Bíblia e a gente começar a dizer, cara, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um livro milenar, preservado e traduzido na minha língua para que eu pudesse conhecer a Deus e o seu propósito para a minha vida. Ô, pastor, lê a Bíblia, pastor. Me diz alguma coisa nova, pastor. Antes da gente chegar no novo, nós vamos chegar no novo daqui a pouco. Você vai ver que Isaac, depois ele cava um poço novo. Mas antes dele cavar o poço novo, ele vai lá nos poços antigos e diz, opa, peraí que eu sei que aqui tem vida. Eu sei que aqui já sustentou muita gente. Eu sei que isso aqui é uma coisa antiga, que eu preciso limpar e achar vida aqui. Primeiro a gente recava os antigos poços, depois a gente procura algo novo. Será que a gente precisa beber daquela antiga água de novo na nossa vida espiritual? Será que tem uma água de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus, seja na oração, seja na leitura da palavra, seja na comunhão, seja no você simplesmente tirar um tempo para se prostrar diante de Deus? Será que tem uma água que faz tempo que a gente não bebe, que a gente experimenta? Se tem um poço antigo na sua vida que precisa ser recavado, eu te convido hoje à noite a recavar. E a beber dessa água de novo e descobrir que tem vida ali. Ainda embaixo de tudo isso tem vida. Ele faz outra coisa, Isaac faz outra coisa. Ele recava esses poços, ele dá aos poços os mesmos nomes que o seu pai Abraão lhes tinha dado. Os mesmos nomes. Eu creio aqui que Isaac tinha Abraão como uma referência na vida dele. Ele estava olhando para Abraão e aqui imitando o que o seu pai tinha feito lá no passado. E sabe por que isso é importante? Isaac estava sem fontes de suprimento, havia sido tapado ou cortado ou mudado, ele tinha sido deslocado para um novo lugar e nesse momento de não saber de onde vem a provisão dele, de estar deslocado, ele recorre a pessoas a pessoas que ele podia imitar, pessoas que eram referências na vida dele. Na nossa vida espiritual, quando a gente está deslocado, quando a nossa fonte não está fluindo legal, quando o negócio não está bem, o inimigo mexeu com a gente está sem suprimento, a gente está com o poço com problema, a gente está num lugar que a gente desconhece, nós precisamos ter referências. Você tem referência na sua vida? Alguém que você diz, cara, quando eu perco o meu norte, eu penso nela, eu penso nele, como uma pessoa que eu quero voltar a ser. E eu procuro ver o que ele faz e eu faço a mesma coisa. Porque se funciona para ele, se dá água para ele beber, também vai ter para mim. Se tem vida para ele, também vai ter para mim. Quando a gente perde o nosso norte, nós precisamos ter referências. Isaac, ele vai dando os nomes que o seu pai tinha dado, como se ele estivesse dizendo, meu pai fez, eu vou fazer também. Meu pai teve uma experiência aqui onde ele achou a água e ele saciou a sede dele e da família dele e dos animais dele. Eu vou achar água aqui também. Se ele achou, eu acho também. Isaac vai fazendo aquelas coisas que ele viu, esse exemplo da vida dele. Você tem alguém que você busca imitar? Você tem alguém na sua vida que é referência e diz, não, ele faz, ele achou água, eu vou fazer também. E eu vou achar água. Em nome de Jesus, nas disciplinas que ele faz. Quando nós estamos deslocados e perdidos, nós precisamos ter referência. Foi Paulo que disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isaac, então, ele abre poços antigos, tira o entulho, começa a beber de novo daquela água, ele tem referências, ele começa a imitar a fé de pessoas que ele respeitava, e por último, no versículo 19, ele então cava novos poços. Olha o versículo 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa.
Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. O nome Ezeque é uma palavra hebraica para discutir ou discussão. Versículo 21. Então seus servos cavaram um segundo poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou o poço de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, terceiro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço. É interessante nessa história que Isaac sabia que ele tinha crescido tanto, que ele tinha prosperado tanto. Se você olhar lá de volta no versículo 14, diz que eram tantos os seus servos e animais, que os poços antigos, só os poços antigos não iam ser suficientes. Ele entendia que era importante ter os poços antigos, mas como ele estava crescendo, como Deus estava abençoando a vida dele, era um novo dia, ele precisava dos antigos e precisava abrir também algo novo. E ele cava alguns novos poços. Mas o texto diz que ele encontra oposição, né? O primeiro poço ele chama de discussão. O segundo poço é mais feio ainda, é oposição. Parece que o caldo vai engrossando à medida que ele vai cavando. Ele encontra resistência. Sabia que se você quiser começar algo novo com Deus esse ano, você vai encontrar resistência? Não só para cavar os novos poços, só para limpar os antigos, você já vai encontrar resistência. Se você quer ir mais profundo, você vai ter que limpar os antigos primeiro e depois você vai ter que cavar novos poços. E quando você quiser cavar novos poços, quando Deus disser, é por aqui, estou te desafiando, estou te dando uma coisa maior do que você pode imaginar, estou te dando alguma coisa, você diz, eu não consigo fazer sozinho. Show de bola, sinal de que Deus está nisso. Quando você ouvir isso de Deus, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar oposição. Mas o que Isaac faz? Cava uma vez, discussão, beleza. Cava outra vez, oposição. Beleza, vamos cavar outra vez. E na terceira vez ele encontra descanso. Deus disse, beleza, agora aqui eu estou em paz. Na sua vida espiritual, Deus vai te chamar para fazer coisas novas. Vai te chamar para fazer coisas novas. Se você quer ir mais longe, se você quer ir mais fundo, você vai ter que cavar novos poços. Novos poços também dão trabalho, também requer tempo e requer principalmente fé. De que eu vou cavar e eu vou encontrar. De que Deus me chamou para tomar esse novo passo e quando eu tomar esse novo passo, eu vou encontrar frutos no fim disso. Deus vai ter algo ali para mim que esse trabalho, esse esforço que eu vou fazer, esse tempo que eu vou dedicar, vai gerar frutos na minha vida. A gente entende que é uma questão de sobrevivência. Para Isaac, só os poços antigos não iam satisfazer, ele precisava de mais, para poder suprir aquilo que Deus tinha dado para ele. Pergunta para nós hoje, que poços antigos você precisa recavar na sua vida, hein? Tem alguma coisa antiga que o inimigo tem colocado entulho, pessoas, ofensa, trabalho, correria, e você já não encontra mais água ali? Poços antigos, gente, tem coisas na nossa fé que a gente nunca forma. Tem cursos que você nunca termina. Oração é para o resto da vida. Leitura da palavra de Deus é para o resto da vida. Está com o povo de Deus, que está buscando a mesma coisa que eu estou buscando. São perfeitos? De forma alguma a começar por mim. Imperfeito, mas pelo menos nós estamos juntos no mesmo propósito. Essas coisas, gente, não acabam nunca. Essas coisas, apesar de serem antigas, têm vida nelas. Será que tem algum poço que faz tempo que você não bebe água desse poço? E está na hora de cavar de novo? Será que tem uma experiência que você teve com Deus? Que com o passar dos anos, o inimigo tem colocado um monte de entulho lá e tem tapado, passado a mão ali para dizer, não, aqui não teve nada não. Poço? Que poço? Água de Deus, experiência com Deus, vida? Não, aqui não teve nada não, aqui que nunca aconteceu nada, dá uma olhada, está tudo encoberto, aqui nunca teve poço. E às vezes você precisa voltar dizendo, não, peraí, eu tive sim uma experiência com Deus. Eu tive sim um encontro com Deus lá atrás, e foi vida sim, e foi água viva sim, e mudou minha vida sim, e eu preciso voltar lá atrás e revisitar aquele momento. Eu preciso cavar lá e preciso beber daquela água de novo, da presença de Deus. Será que tem alguns poços antigos que você precisa
cavar de novo? Será que tem algum entulho na sua vida que Deus quer tirar para que essa água da vida comece a fluir de novo? Não adianta a gente pensar em ir além se isso aqui não tiver no lugar. Não adianta a gente pensar em ir mais fundo. Não adianta a gente pensar em algo fluir da nossa vida se isso aqui não estiver legal. Tem que começar aqui. Se essa parte da tua vida, da minha vida estiver legal, está tudo legal. Tem água no meio do deserto. Está feia a situação, pastor? Está feia. Mas glória a Deus, eu tenho uma fonte de água viva que jorra dentro do meu coração para a vida eterna e disso ninguém me tira. Mas se eu estou no meio de um lugar verdejante e maravilhoso, mas o meu poço não tem água, aquele lugar verdejante e maravilhoso se torna horrível para mim. Eu não consigo ter prazer e não consigo ter vida, porque eu preciso dessa fonte de água. Sabe o que eu sei com certeza? Sabe por que a gente está falando sobre isso hoje? Se essa água de Deus estiver fluindo no teu coração e no meu coração, apesar da nossa conversa ser hoje tão simples, o que eu sei é que se essa água estiver aqui, ela muda o meu casamento, ela muda a minha família, ela muda as minhas atitudes. E essa coisa tão simples que a gente sabe de cor e salteado, se essa água estiver brotando no meu coração e eu tiver vida e sustento e saúde e esperança ali, ela muda tudo ao meu redor. Pastor, não aprendi nada novo hoje. Amém. Mas essa água está fluindo? Porque se você voltar a beber dessa água de novo, eu garanto que ela muda a tua situação. Garanto para você. Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, a nossa vida cristã é tão simples. Tão simples. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente nem percebe. Porque o entulho, ele começa a encher o nosso coração devagarzinho. Ele não desloca tudo de Deus, é uma peça de cada vez. E quando a gente se dá conta, cara, cadê aquela água que eu precisava? Cara, eu estou com sede, não consigo achar mais. O que aconteceu? Como é que eu volto lá atrás? Deus, nós não conseguimos viver sem a água da Tua presença. Não dá. Nós temos sede do Senhor, Deus. Sede do Senhor. E alguns de nós temos sede, ó Deus, e precisamos beber daquela água antiga. Daquele poço que nós já bebemos tantas vezes e nos supriu tão bem, mas faz tempo que a gente não experimenta aquela água. Deus, nós queremos sim ir mais fundo nesse ano. Mas reconhecemos que antes da gente chegar lá, nós temos que consertar isso. Temos que averiguar se a presença do Senhor na minha vida está legal. E Deus, na minha vida tem entulho, na minha vida tem coisas que competem com a Tua presença, na minha vida tem coisas que atrapalham esse fluir da Tua vida em mim. E Deus, nessa noite eu preciso beber de novo. Eu preciso limpar algumas coisas na minha vida. Eu preciso provar de novo de uma água maravilhosa que sacia a minha sede, Deus. Eu preciso limpar o meu poço. Vem trabalhar em nós, Senhor, nessa noite. Vem nos mostrar, Deus, se existe uma cisterna rota que a gente tem cavado, uma cisterna quebrada, que porque eu não encontrava água, eu tenho sede, eu fui cavando. E me deu muito trabalho e muito esforço, e eu descobri que no fim de tudo aquilo, seco. Como disseram para Jesus, para onde mais que nós vamos, só o Senhor tem as palavras da vida. Jesus, para onde é que nós vamos correr? Só o Senhor tem vida para nós.
E alguns de nós nessa noite precisamos que o Senhor venha limpar a nossa vida. Nos trazer de volta aos poços antigos e nos ajudar a beber de novo daquela água. Gostaria de te convidar, se você gostaria que Deus fizesse uma obra no seu coração nessa noite, de fazer uma limpeza, de você provar de novo daquela água, de você reconhecer, cara, eu preciso voltar a algumas coisas. Fique em pé comigo. Eu já estou em pé. Nós vamos orar juntos. Se você gostaria de responder, você sente que isso é para você hoje, fique em pé, nós vamos orar. Deus sabe, Deus vê, Deus enxerga não somente a tua posição física de estar em pé, mas Ele enxerga o teu coração. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, abre o teu coração aí para Deus. Fala com Deus aí onde você está, abre o teu coração, vai deixando fluir. Vai deixando fluir, vai confessando, vai falando, vai pedindo, vai orando, vai falando com o teu Deus, vai cavando esse poço, vai tirando as coisas que não pertencem, vai buscando a água viva de Deus aí onde você está. Eu não posso cavar para você, você que precisa cavar, vai cavando, vai buscando. Deus, nessa noite nós precisamos do Senhor, Pai. Oh Deus, nós queremos ir mais fundo, Deus, mas enquanto isso não estiver legal na nossa vida, enquanto o básico não estiver ali, oh Deus, nós não conseguimos prosseguir. Então Deus, vem nessa noite trabalhar nas nossas vidas. Deus, vem nessa noite limpar o nosso poço, essa fonte maravilhosa que o Senhor um dia nos deu. Essa fonte maravilhosa que um dia fluía com tanta alegria, com tanta liberdade, com tanta vida. E Deus, ao longo do caminho, a gente nem sabe às vezes tudo o que aconteceu, mas aconteceu e essa fonte já não flui mais. Deus, vem tratar o nosso coração nessa noite, vem renovar, ó Deus, a sua vida em nós, ó Deus, vem renovar, vem nos permitir beber de novo dessa água nessa noite, Pai. Deus, aquelas coisas que nós sabemos que têm ocupado espaço, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Tem coisas que a gente sabe, é isso, é aquilo, é aquela pessoa, aquela coisa. É o sentimento de que eu não tenho tempo, é o sentimento de que essas coisas são coisas antigas, eu já sei isso de cor e salteado, e a gente passa por cima. Deus, as coisas que nós sabemos, nós confessamos em nome de Jesus. Confessamos, ó Deus, como cisternas rotas, Pai, como poços sem água, como promessas que não satisfazem. Deus, nessa noite nós voltamos ao Senhor. Isso é arrependimento, mudança de direção. Nós voltamos ao Senhor, ó Deus, e nós pedimos, dá-nos de beber de novo. Dá-nos de beber de novo, Senhor. Dá-nos de beber de novo da Tua presença. Fala com Deus aí, Deus, dá-me de beber de novo. Deus, faz algo novo em mim. Faz algo novo em mim, Senhor. Faz algo novo em nós, Senhor, nessa noite. Deus, alguns aqui tiveram experiências contigo, e com o passar do tempo e dos anos, tem mentira do inimigo dizendo, poço, água? Não, aqui não tive nada não, isso é coisa da tua imaginação. Dá uma olhada ali, está tudo tapado, aqui nunca houve nada, e houve sim. E nós precisamos voltar naquele lugar onde o Senhor nos alcançou, onde o Senhor nos encontrou, onde o Senhor nos deu água para beber. Aquele lugar onde o Senhor falou ao nosso coração, aquele lugar onde o Senhor começou algo novo. E precisamos de novo, Deus, voltar àquele lugar e pedir que o Senhor faça de novo aquilo que o Senhor já fez. Precisamos do Senhor, Pai. Vem trabalhar no nosso coração. Vamos cantar juntos. Senhor, aleluia. Faz isso tua oração nessa noite. Peça a Deus agora que te abrace, que transforme a tua vida, que restaure o teu coração. Aleluia. Vem Espírito Santo de Deus ministrar os nossos corações. Vem Espírito Santo de Deus
tirar todo o entulho, todo o pecado, toda a distração, toda ofensa, toda mentira do inimigo, em nome de Jesus, caia por terra, Deus, e que flua de novo em nós. Que flua de novo em nós o rio da Tua presença, Pai. Que flua de novo em nós essa água que sacia a nossa sede, Deus. Que flua de novo em nós a Tua presença, Pai, trazendo vida e frutos ao nosso redor, à nossa vida, Pai. Oh Deus, vem trazer de novo a provisão em nós, para que a nossa família possa beber, para que aqueles ao nosso redor possam beber, para que haja vida e provisão em nós, Pai. Vem fazer a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E pedimos que nessa noite algo novo do Senhor comece em nós. Que nessa noite nós possamos decidir, ó Deus, e entender quais são os poços que nós vamos voltar essa semana. Nós vamos beber de novo da água da oração, nós vamos passar tempo nos Teus pés. Aos Teus pés, nós vamos beber de novo daquela água que vem da presença de Deus, da palavra de Deus, nós vamos beber de novo da comunhão dos santos, nós vamos voltar de novo, ó Deus, aquelas coisas que deram vida para tantas gerações, e às vezes a gente acha que não precisa. Deus, nós vamos voltar essa semana, e Deus, nós cremos que à medida que nós confessamos o nosso entulho, as coisas que competem, ó Deus, que o Senhor nos ajuda a tirar. Vem tirar, Deus, em nome de Jesus. Vem ajudar a extrair do nosso coração tudo aquilo que compete. E enche-nos de novo, Deus. Enche-nos de novo, Senhor, da Tua presença. Faz fluir de novo o Teu rio, Deus. Dá-nos de beber de novo, nós oramos. Precisamos do Senhor, não podemos viver longe da Tua presença, Pai. Então venha operar isso em nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.